Oi, pessoal. Aqui quem está falando é a professora Sônia. Nós vamos conversar hoje sobre sequências e regularidades. Então, o que é uma sequência? Sequência é uma sucessão. Sucessão é quando eu tenho uma coisa após a outra. Quando após um número ou uma figura, eu tenho a figura seguinte, a figura que se sucede a ela. Ela pode ser finita ou infinita, ou seja, essa sequência pode ter fim ou não ter fim. E ela obedece a uma determinada ordem. Então, uma sequência não é simplesmente um conjunto de figuras ou números ou pessoas. Para ser uma sequência, deve obedecer necessariamente uma determinada ordem. Ok? Então, como exemplo, posso ter aqui uma sequência de figuras. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5. E o que viria a ser regularidade? Regularidade é um padrão, uma espécie de lei de formação. Se a gente observar um pouquinho melhor essa figura, a gente vai perceber que o número de bolinhas vai aumentando, mas vai sempre formando um quadrado aqui. Mais para frente a gente vai analisar melhor e a gente vai ver que não é só isso, né? Apenas um quadrado. Mas só de olhar a gente já percebe que existe um determinado padrão, que não são figuras aleatórias, né? A posição das bolinhas, a quantidade das bolinhas não é aleatório. Tem um padrão. Isso que é regularidade. Então, continuando. Uma sequência numérica deve ser representada entre parênteses e ordenada. Uma sequência quando ela é numérica, certo? A gente tinha uma de figuras aqui, tem uma numérica agora, algumas numéricas. Então, a gente separa os números por vírgula e esses números vêm colocados entre parênteses. Então, por exemplo, essa é a sequência dos números naturais. Lembram que nós estudamos os números naturais no semestre anterior? Quando nós estudamos conjuntos numéricos? O conjunto dos números naturais foi o primeiro conjunto que nós estudamos, formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e reticências. Por que reticências? Porque é infinito. O conjunto dos números naturais é infinito. Então, quando eu coloco esses números em ordem, entre parênteses, eles estão formando aqui uma sequência. Eu estou arrumando os números naturais em sequência. E as reticências indicam que essa sequência é infinita. Tem uma outra sequência numérica aqui embaixo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, reticências. Sequência dos números primos positivos. Então, o que são números primos? Números primos são aqueles que só podem ser divididos, só são divisíveis por ele mesmo e por 1. Então, esse é o conjunto dos números, é a sequência dos números primos, e porque as reticências para os números primos também são infinitos. A próxima sequência que nós temos aqui, 1, 3, 5, 7, 9. É a sequência dos números ímpares positivos, entre 0 e 10. Então, eu peguei entre 0 e 10 todos os números que são ímpares. Não tem reticências no final. Por que não tem reticências? Porque se é entre 0 e 10, não é infinito, é finito. Eu tenho um número determinado de termos nessa sequência. Então, as duas primeiras sequências aqui são infinitas. E esta sequência aqui é uma sequência finita. Ok? Então, as duas primeiras sequências são infinitas e essa sequência dos números ímpares entre 0 e 10 é uma sequência finita. Ela tem fim. Ok? Todo assunto tem sua própria linguagem, seus próprios termos. E o assunto sequências não é diferente. Então, por isso, linguagem das sequências. As sequências têm sua própria linguagem. Cada coisa tem seu nome. Existem símbolos para a gente simplificar
quando a gente vai escrever alguma coisa em sequências. Então, por exemplo, essa sequência: 0, 5, 10, 15, 20 reticências. É uma sequência infinita, está indo de 5 em 5. Cada número que está aqui dentro, cada número dentro de uma sequência, a gente chama de termo da sequência. Então, o 0 é um termo dessa sequência, o 5 é outro termo, o 10 é outro termo, e eles estão colocados numa determinada ordem. O 0 é o primeiro termo dessa sequência, o 5 é o segundo termo, o 10 o terceiro termo, o 15 o quarto termo, e assim por diante. Existe uma forma mais curta, mais abreviada, simbólica, para a gente representar isso. Primeiro termo, segundo termo, que é através de uma letra e um número. Então, aqui a gente tem, por exemplo, A1. Reparem que o A é minúsculo e que o 1 não é do mesmo tamanho que o A. Ele é menor um pouquinho para baixo. Ele está descentralizado. Não está na mesma direção, ele está um pouco para baixo. Esse 1 é um índice. É o contrário de expoente. Expoente não vai acima, o índice vai um pouco para baixo. O que esse A quer dizer? O A é a letra que a gente usa numa sequência, uma das letras. A gente pode usar outras também, mas o A é mais comum. Para representar quando a gente quer se referir a um termo. Então, A quer dizer termo. E esse número que vem aqui embaixo? Esse número é relativo à posição do termo. Então, por exemplo, a gente não estava falando da sequência aqui, que 0 é o primeiro termo, 5 é o segundo termo, 10 é o terceiro termo e assim por diante. Ao invés de escrever 0 é o primeiro termo, eu posso escrever que o 0 é o A1. Posso escrever que o 5 é o A2. O 10 é o A3, o 15 é o A4, o 20 seria o A5. Ou seja, A1, o primeiro termo dessa sequência é 0. O segundo termo dessa sequência é 5. O quinto termo dessa sequência é 20. E assim por diante. Então, aqui a gente vai ter a mesma coisa que a gente acabou de ver, só escrito. Então, eu posso escrever dessa forma: A1 igual a 0. Por que A1 igual a 0? O primeiro termo daquela sequência não é 1? Então, A1 vale 0. O primeiro termo é 0. Aqui e aqui está escrito a mesma coisa. Só que aqui está escrito numa linguagem simbólica, mais curta do que aqui. A2 igual a 5, o segundo termo é 5. A3 igual a 10, o terceiro termo é 10. E quando eu quero me referir a um termo qualquer da sequência? Muitas vezes eu nem sei em que posição ele está. Um termo que está numa posição qualquer. A gente usa AN. O índice, o número, se transforma na letra N. Então, essa letra N representa o quê? Um termo qualquer dessa sequência. Representa qualquer posição, é uma posição genérica. Eu não sei em que posição esse termo está. Eu estou me referindo a um termo que pode estar em qualquer posição. Então, A quer dizer termo e N quer dizer posição. Ok? A lei de formação tem a ver com o nosso título lá, regularidade, padrão, uma lei de formação. Essa lei de formação pode existir em sequências de figuras ou sequências numéricas também. Tem sequências sem padrão de formação, sem lei de formação. Claro que nos interessam aquelas justamente que têm uma lei de formação. Por quê? Porque quando existe uma lei de formação, a gente consegue prever. A gente
observa, compreende qual é a lei de formação e consegue saber qual vai ser o valor de um termo que está lá na frente da sequência, sem ter que escrever a sequência toda. Então, dá para ver isso, por exemplo, com essa. Voltamos lá para a sequência das bolinhas, certo? Então, observando aqui, figura 1, a gente vê uma bolinha. Figura 2, são duas bolinhas na horizontal e duas bolinhas na vertical. Figura 3, 3 bolinhas na horizontal, 3 na vertical. A figura 4, 4 bolinhas na horizontal, 4 bolinhas na vertical. Figura 5, 5 bolinhas na horizontal, 5 bolinhas na vertical. Então, dá para perceber que tem um padrão, uma regularidade. Essa sequência de figuras tem uma lei de formação. Eu tenho como saber como vai ser a próxima figura. Se eu quiser saber qual é a figura que está na posição 6, eu sei que ela vai ter 6 bolinhas na horizontal, 6 bolinhas na vertical. Tudo bem? Eu não vou completar aqui, acho desnecessário agora. Para a gente compreender, já é suficiente assim. Outra coisa, tem uma bolinha na figura 1, 4 bolinhas na figura 2, 9 bolinhas na figura 3. Ih, complicou. Será que eu consigo prever quantas bolinhas eu vou ter nas figuras que estão mais para frente? Se eu conseguir compreender como elas estão sendo formadas, sim. Eu tenho 2 na horizontal, 2 na vertical. 2 vezes 2 não dá 4? 3 vezes 3 não dá 9? 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, eu consigo saber quantas bolinhas tem em cada figura, multiplicando a posição por ela mesma. Então, como seria a figura que está na posição 6? Eu teria 6 bolinhas na horizontal, 6 bolinhas na vertical. Quantas bolinhas teria nessa figura? Sem eu ter que escrever todas e contar. 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6, eu teria 36 bolinhas. O que quer dizer? Como eu escrevo isso de outra forma? Eu posso escrever que o termo que está na 6ª posição tem 36 bolinhas. Ok? E eu posso continuar. Quantas bolinhas existem na figura que está na posição 7? Não preciso mais desenhar as bolinhas. Eu já sei que na posição 7, ela vai ter 7 bolinhas na horizontal, 7 bolinhas na vertical. E que o total de bolinhas é 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49. Então, eu posso escrever que o A7, ou seja, o termo que está na posição 7, a figura que está na posição 7, tem o valor de 49. Tem 49 bolinhas. E na 20ª figura? A figura que está na posição 20. Imagina se eu tivesse que desenhar todas as figuras e ir contando as bolinhas. Seria algo extremamente trabalhoso. A gente estuda o padrão, estuda a regularidade, a lei de formação de uma sequência, justamente para não ter que ficar desenhando ou escrevendo todos os termos. Eu já entendi como funciona. Eu sei que na 20ª posição, eu vou ter o quê? O A20. 20ª posição, eu vou ter 20 bolinhas na horizontal, 20 bolinhas na vertical. 20 vezes 20, 400.
Então, eu sei que eu vou ter 400 bolinhas na figura que está na posição 20. Vamos para uma sequência numérica agora. Na sequência numérica abaixo, qual a sua lei de formação? Qual é o padrão dela? Qual é a regularidade? Então, 2, 4, 6, 8. A gente consegue perceber que do 2 para o 4 eu acrescentei 2. Do 4 para o 6 eu também acrescentei 2. Do 6 para o 8 eu também acrescentei 2. Então, se eu quiser escrever o próximo termo dessa sequência, se eu quiser saber qual é o que vem depois do 8, o que eu tenho que fazer? Eu tenho apenas que somar 2. Vou reescrever ela para não ficar muito apertadinho. Então, se eu sei que está indo de 2 em 2, para eu saber qual é o próximo termo, basta fazer 8 mais 2, dá 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. E assim por diante. Ok? E nessa outra aqui? De 10 para 20, aumentou quanto? De 10 para 20, eu acrescentei 10. E de 20 para 40? De 20 para 40, eu acrescentei 20. Ih, agora complicou. Dá para resolver. De 40 para 80, eu acrescentei 40. E agora? Vamos olhar aqui embaixo. 10, 20, 40. Se a gente observar bem, a gente vai perceber que o número seguinte é sempre o dobro do anterior. Ó, 20 é o dobro de 10, 40 é o dobro de 20. Então, se eu quisesse escrever o próximo termo aqui, eu teria que acrescentar quanto? O dobro de 40. Eu teria que acrescentar 80. Então, vou reescrever aqui do lado. 10, 20, 40, 80. E para obter o próximo termo, então, eu preciso acrescentar 80. 80 mais 80, 160. E assim por diante. Tem uma outra maneira também. Se a gente observar aqui, a gente vai ver que aqui em cima, na própria sequência, o número seguinte é o dobro do anterior. Olha, 20 é o dobro de 10, 40 é o dobro de 20, 80 é o dobro de 40. Então, para eu escrever o próximo termo, é só fazer o dobro de 80. O dobro de 80 é 160. Dá para enxergar das duas formas. Se a gente conseguir enxergar direto aqui, fica um pouco menos trabalhoso, né? Mas é praticamente a mesma coisa. Ok? Então, essa foi a nossa primeira aulinha sobre sequências. A partir da próxima aula, a gente vai ver algumas sequências especiais. Dois tipos especiais de sequências, por serem muito frequentes e terem uma regularidade, elas são interessantes do ponto de vista da matemática. Ok? É isso daí. Até a próxima e muito obrigada.